Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de pós-jogo entre Fluminense e Bahia. Jogo esse válido pela 12ª rodada, às 18h30. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. O jogo que era 6º e 14º, atualmente pela classificação do Brasileiro Série A, o Fluminense está em terceiro lugar, ultrapassou o Grêmio, mas o Grêmio ele tem um jogo a menos e que pode ser ultrapassado. Vai destacar que o Botafogo e o Palmeiras jogam essa rodada e tudo pode acontecer. Dito isso, o estádio foi o Chico Guanabara. Pra quem não sabe, eu não falo Maracanã nem falo Marufilho, eu falo Chico Guanabara. O site de futebol estava dando 71% para o Fluminense, 4% por empate e 25% pro Bahia. A casa de aposta estava dando amplo favoritismo ao Fluminense. E nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O árbitro do jogo foi o Sábio Pereira. E o VAR foi o Wagner Riwai. Sempre é o Wagner Riwai ou o Rafael Trace, né? Impressionante, né? Parece que nunca muda. E tem aquela Daniela aleatória. O Fluminense de Eduardo Barros foi a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo, Martinelli, Lima e Pirani, Keno, Ares e Lelê. Foi esse o time que entrou em campo. Os desfalques eram Alexander, Jorge e Felipe Melo, por lesão, e Manuel por doping, ele não pode jogar. O Bahia, do Renato Paiva, entrou em campo com Danilo Fernandes, Cicinho, Canu, Vitor Hugo e Chaves, Acevedo, Rezende e Caule, e no ataque Tassiano, Kaique e Vinícius Mingotti. Os desfalques eram Raul Gustavo, Marcos Vitor, Matheus Bahia e Iago Felipe. Tem vários aí. Esses aí são alguns. Dito isso, antes de a gente falar sobre essa análise do jogo, se inscreve no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criação TV, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela se você quer me ajudar com qualquer valor. E vamos falar sobre Fluminense. E bom, senhoras e senhores, o primeiro tempo para mim foi o primeiro tempo que mostrou que tem muita coisa errada ainda no Fluminense. Tá? Eu não posso, sabe, uma coisa que eu tô vendo, que eu vi muito dos caras que tentam informar com qualidade, é negar justamente o primeiro tempo. E bom, o primeiro tempo é importante. A gente entender o primeiro tempo, a gente analisar o primeiro tempo e julgá-lo justamente como deve ser julgado. O Fluminense com bastante problemas. Não é à toa que, por conta de um contra-ataque bem feito do Bahia, Kaique achou uma bola incrível pro Vinícius Mignoli, que ele acabou metendo o gol. E aí se tornou-se 1-0. Momentos depois, numa falta criminosa e burra do senhor Marcílio, vulgo Nino, ele vai lá e acaba expulso. E de fato, o primeiro tempo parecia justamente ser aquele primeiro tempo destruidor, completamente negativo. Tomamos um gol, um expulso, não tinha outro, era a derrota. E de fato, jogadores tensos, jogadores nervosos, jogadores querendo dar porrada em tudo quanto é coisa. E não é à toa que, pra mim, o que simbolizou o primeiro tempo foi justamente momentos depois que o jogo acabou. Alguns momentos, um minuto depois que o jogo acabou, o Samuel Xavier veio pra cima do juiz, dando uma bronca e realmente botando o dedo na cara. E não foi à toa que ele tomou o cartão amarelo.
Esse que é o Fluminense que eu tô vendo da crise. Agora, o segundo tempo foi completamente diferente. O segundo tempo teve uma revolução. E realmente, de fato, o segundo tempo, porque a coragem voltou. Sabe? O que eu falo sempre pra vocês? Que o Fluminense ele só ganha se ele for corajoso. Eu e o Eduardo Barros, junto com o Diniz, foram extremamente corajosos em manter o elenco para o jogo, para o segundo tempo. Com Martinelli na zaga, com os mesmos jogadores e nenhuma alteração. Lelê no primeiro tempo conseguiu vários chances de gol e não conseguiu. E nesse segundo tempo ele teria muito menos. E num bate-rebate, Lelê sobra sozinho na área, chuta justamente da maneira que ele gosta, que é meio cruzado, e faz o gol. 1-0 Fluminense. O jogador, o Bahia realmente não parecia se adaptar justamente de um jogador a menos. Me parecia até que o Fluminense não estava com um jogador a menos. Isso eu achei impressionante. Sabe, sei lá, cara. Alguém falando assim, cara, a gente tá com mais jogador, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E não é à toa que a principal proposta do Fluminense naquele tempo era justamente a jogada de contra-ataque. Mas nenhuma delas serviu. Nenhuma delas serviu. E foi justamente numa situação que também foi fortuita. Se o gol do Lelê foi fortuito, o do Perani também foi. Ele conseguiu receber justamente num lançamento meio esquisito, que acabou ele pegando e chutando e fazendo gol. E dito isso, eu tenho que classificar dois momentos importantes. Esse momento desse segundo gol e também um momento muito estranho que foi até piada de mau gosto. Sabe, tinha uma faixa que eu não lembro qual era o time, acho que era o Racing, que ele falava assim: nós aqui inventamos o primeiro impedimento, que é uma batida de escanteio. Sabe, assim, é uma coisa bizarra, porque não tem impedimento de escanteio. Você entende isso? Não tem impedimento de escanteio. Foi inventado também, o Fluminense conseguiu inventar o primeiro impedimento, enquanto o cara toca pra ele mesmo, ele acaba recebendo e a mulher, mal e porcamente, que pra mim foi uma vergonha. Eu vou até ver o nome dela aqui, eu preciso ver o nome dela, porque senão vocês não vão saber qual é o nome dela e é importante dizer sobre isso. O nome dela é a Carla Renata. A Carla Renata me parecia ser uma mulher que realmente não tem compromisso algum com a arbitragem brasileira. Parecia que ela não sabia nem o que era futebol de fato. Diversos lances de falta que ela não marcou. E quando realmente não era para marcar nada, ela marca um, entre aspas, impedimento. E que o juiz não concedeu. Porque ele viu a verdade. Tava ali. Como é que o cara pode estar impedido se ele tocou para ele mesmo? Não faz sentido. Entendeu? E o segundo lance pelo outro companheiro, o Bosquilha, né? Qual é o nome dele? O Bruno Bosquilha, que deu impedimento. Sabe, assim, uma coisa que eu falo é o seguinte: o grande problema é que é informado que os bandeirinhos têm que atuar mais em impedimento. Até para valer justamente ali. Só que, cara, quando você tem um impedimento difícil, que realmente foi difícil de dar ou não dar o impedimento, você não dá impedimento. Você deixa chegar a jogada e deixa o VAR depois resolver isso. Você pode colocar lá no suma lá, ó, eu não dei impedimento por ser um lance difícil e por ter microsegundos. É isso. Sabe, o que eu fico chateado é que entender qual é o preço do VAR e entender como devemos utilizar o VAR melhor possível.
Isso parece que até agora os bandeiristas não estão sabendo fazer isso. Dito isso, vitória do Fluminense de 2-1, gols de Lele e Pirani. O cara do jogo foi o Fábio. Mais uma vez o Fábio foi o cara do jogo, porque diversas vezes o Bahia teve chances de fazer gol e o Fábio impediu todas elas. O cara do Bahia foi o Kaique e o bagre do Fluminense foi o Nino, que foi expulso. Dito isso, há muito problema no Fluminense, mas, como disse o próprio Gabriel Amaral, é contra tudo e contra todos. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve aqui no canal, faça o triplo Z que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Cristiano TV, de todas as dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltam os tricolores.